Bom, boa tarde a todos, a todas. Inicialmente, eu gostaria de agradecer ao convite da comissão por essa oportunidade de estarmos aqui discutindo temas tão importantes. E, se os meus colegas de mesa me permitem, eu gostaria de cumprimentar a mesa em nome da professora Vanessa Guita, minha colega, em homenagem ao Dia dos Professores, que foi agora no dia 15, principalmente nessa área de empreendedorismo e inovação, que é uma área bastante emblemática, né, principalmente para nós, dentro das instituições de ensino superior. Bom, inovação, por definição, é produto, processo, serviço efetivamente no mercado. Inovação, por definição, tem que gerar nota fiscal, tem que gerar retorno financeiro. E é complicado quando a gente diz isso nas universidades, o pessoal fica bravo conosco, mas eu falo, gente, não sou eu que estou dizendo isso, está no Manual de Oslo da OCDE, né? Mas, por outro lado, a matéria-prima para a inovação é o conhecimento, principalmente conhecimento científico, tecnológico, e, particularmente, pessoas altamente qualificadas, principalmente no que diz respeito à inovação de base tecnológica. Então, é natural pensar, né, que, para que a gente possa alavancar o processo de inovação, a interação universidade-empresa ela é necessária, né? E foi assim que os principais países, como o deputado Vitor já citou, né, eles conseguiram alcançar posições privilegiadas. E esse modelo da hélice tríplice, interação universidade-empresa-governo, né, ele não é um modelo novo, né, mas a Triple Helix ela tem uma questão interessante em relação aos modelos passados de sistemas nacionais de inovação, de interação universidade-empresa-governo, porque, nesse modelo da Triple Helix, proposto por Etikovic e Ledesdorff, a questão fundamental desse modelo é o papel da universidade empreendedora. Porque, nos outros modelos, né, se tem uma proposta do laissez-faire, as empresas puxam o mercado, você tem a proposta do triângulo de Sapato, o governo puxa, né, essas questões da inovação. E, na Triple Helix, né, tem dois pontos importantes. O primeiro é da universidade empreendedora, e nesse modelo a gente traz a questão da capitalização do conhecimento. Tá? Isso é uma coisa que agora a comunidade acadêmica começa a aceitar com maior naturalidade, isso já foi muito problemático, né, por questões ideológicas dentro do ambiente universitário, e a questão das organizações intermediárias, né, porque essa interação universidade-empresa-governo ela é difícil por várias questões, e não é só no Brasil, ela é difícil no mundo inteiro, né, a gente teve a oportunidade de conversar com parques, empresas e universidades no mundo, e essa relação ela é naturalmente difícil, né, por vocações, por missões. Então, o papel das organizações intermediárias, e exemplos são parques tecnológicos, incubadoras de empresas, núcleos de inovação tecnológica, é de facilitar esse processo de interação, né? Então, os parques, né, eu brinco lá em Viçosa, nós somos cupidos, né? A gente põe a mesa para a turma conversar, para a empresa conversar, para a universidade conversar, nós trazemos os pesquisadores e trazemos as empresas e tentamos, né, aproximar. E o governo ele tem um papel fundamental, e eu acho bastante emblemática essa reunião aqui hoje, né, porque eu acho que a gente precisa ainda resolver questões que estão na mão do governo, né? Dentre as questões das políticas públicas, das políticas de inovação, da questão da segurança jurídica e do financiamento perene, né? Por que é difícil, né? Olha só, o primeiro parque tecnológico do mundo é de Stanford, ele é na década de 50, né? Os primeiros parques tecnológicos do Brasil são de meados das décadas de 90 e início dos anos 2000, né? Nós estamos quase 70 anos atrasados. O primeiro parque tecnológico de Minas, que é o nosso, ele é de 2011. Ele é um bebê, né? Porque parques tecnológicos são empreendimentos de longo prazo. Para você alavancar um parque tecnológico, são 15, 20 anos de investimento perene. E tudo que nós não temos é investimento perene, né? Então, nós tivemos um edital para parque tecnológico em 2012, para 12 ou 13, se não estiver enganado, pela FINEP, e nós só voltamos a ter um edital do governo federal para parques tecnológicos novamente em 2019. Né? 2021, desculpa, 2021. O que acontece? São empreendimentos financiados com recursos públicos no mundo inteiro. Isso não é privilégio nosso, né? A gente tem um trabalho com o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, que faz acompanhamento e monitoramento dos parques tecnológicos no Brasil. Hoje nós temos da ordem de 100 parques tecnológicos em diferentes estados, 60 em operação. Parque tecnológico em operação é aquele que tem efetivamente uma empresa instalada nesse parque, né? Se eu somar todos os investimentos públicos, e a maior parte deles são estaduais, não são federais, em parques tecnológicos nos últimos 20 anos, sem fazer a correção do dinheiro no tempo, nós estamos falando da ordem de 5, 6 bilhões de reais. As empresas, hoje, nos parques tecnológicos no Brasil, que são da ordem de 2.600 empresas, elas faturam anualmente da ordem de 5 bilhões de reais por ano.
Então, se isso não for uma política pública de desenvolvimento, assim, é difícil dizer o que vai ser, né? E o mais importante, essas empresas geram da ordem de 45 mil empregos. E aí tem uma questão importante, são empregos de qualidade. Qual a importância disso? Tem um estudo da National Science Foundation que diz que, para cada emprego de qualidade, a gente gera mais outros 2,5 empregos. Então, quando nós falamos de criar empresas de base tecnológica, a gente precisa de entender que esse é um processo complexo e que ele é fundamental para o povoamento dos parques tecnológicos. Então, assim, o olhar tem que ser desde a cultura de empreendedorismo e inovação, para o olhar das aceleradoras, das incubadoras de empresas, dos parques tecnológicos e financiamento público ao longo de todo esse processo, mantendo isso que a gente chama de uma cadeia de empreendedorismo inovador. E esse é um processo complexo porque boa parte daquilo que a gente espera das empresas de base tecnológica, das spin-offs acadêmicas, né, que são as empresas hoje que nós procuramos, as deep techs, esse é um processo difícil, porque elas deveriam surgir principalmente do ambiente das universidades. E aí é que eu acho que a gente tem muita coisa para equacionar ainda. O Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação, que começa com a Lei de Inovação 10.973 de 2004, ele só foi efetivamente regulamentado em 2018. Né? Então, assim, e lá ainda nós temos questões para resolver. Você tem a questão do professor, pesquisador e do conflito de interesse quando a startup dele vai compartilhar o laboratório. Precisamos de resolver isso. Né? Você tem hoje uma questão gravíssima, na minha opinião, porque a inovação ela surge muito do processo de pesquisa e desenvolvimento, mas, na minha opinião, o processo de aproximação das empresas com a universidade ele inicia na prestação de serviço, nos serviços técnicos especializados e na extensão tecnológica. E a extensão tecnológica dos serviços tecnológicos, eles são, naturalmente, extensão universitária, isso está previsto na lei, na Política Nacional de Extensão Universitária. E, de acordo, né, com os marcos legais que a gente tem, os professores podem receber bolsas pelas atividades de extensão universitária, assim como de pesquisa e desenvolvimento, quando isso é feito com as empresas. Mas, infelizmente, na nossa Lei 10.973, lá diz, né, que o professor pode receber a bolsa de pesquisa, no caso de P&D, mas que, no caso da extensão tecnológica e dos serviços tecnológicos, ele poderá receber retribuição pecuniária. E hoje nós temos 2 pareceres da AGU que impedem o pagamento de bolsa nesses casos. Como é que nós vamos fazer interação universidade-empresa sem prestação de serviço, sem serviços tecnológicos? Aí alguém diz, Adriana, mas é só pagar como prestação de serviço, com retribuição pecuniária. Isso onera o projeto em mais de 45%. E eu acho que é uma questão simples de resolver com boa vontade política. E aí tem uma outra questão importante, e aí o seu papel, deputado, é muito importante, que é o projeto de lei 4944. Nós temos ansiedade desse projeto desde 2018, que foi só efetivamente apresentado em 2020, até hoje não foi aprovado. Por que esse projeto é importante? Porque ele permite que as empresas, né, elas possam ali abater a contratação de P&D feita diretamente com as universidades. Né? Ali se tem muita coisa importante, né? E o pessoal valoriza muito a questão, né, de poder utilizar os excedentes para a frente, e isso é claro que é importante, mas, para mim, não é o aspecto mais importante. O aspecto mais importante é saber que a empresa vai poder contratar uma universidade num projeto de pesquisa e desenvolvimento e ela vai poder abater isso lá dentro, né, dos aspectos fiscais previstos na Lei do Bem. Agora, se a gente não resolve a questão da bolsa primeiro, fica complicado. Né? E outra questão importante, né, que, quando a gente fala de parques tecnológicos, incubadoras de empresas, aceleradoras, a gente vai ao MCTI. Acontece que 60% das incubadoras estão vinculadas às universidades e mais ou menos a metade dos parques também. Hoje, se a gente pegar a matriz orçamentária do MEC, não tem uma linha de distribuição de recursos orçamentários que considere a inovação. Não tem uma linha. A UFV não recebe R$1 a mais porque ela tem uma incubadora de empresas e um parque tecnológico. Isso é muito grave. Não só a incubadora, parque, mas também os NITs. Né? Se criou a lei, se criou a obrigatoriedade de termos os NITs, mas nós não temos carreira, nós não temos servidores e nós não temos recursos para os NITs nas universidades federais. Né? E hoje, infelizmente, por exemplo, né, meu reitor apoia muito, né? Ele apoia muito mesmo, né? Mas se a gente for falar de recursos, fica complicado, porque hoje o orçamento discricionário da UFV é menor do que o que era em 2019. Né? Então, quando nós falamos de políticas, né, são políticas que vão nesse sentido. E essa aproximação e essa interação é muito boa, porque fica aí o agronegócio de exemplo para nós. Né? Ninguém tem dúvida que a pujança do agro hoje no Brasil é fruto de pesquisa e desenvolvimento feito em instituições como a Embrapa,
feito em instituições como a UFV, que é a instituição da qual eu tenho um orgulho tremendo de perceber, que levou tecnologia, que levou ciência para esse setor. E hoje nós produzimos onde não era possível, hoje nós batemos recordes de produtividade onde era impensável, e é um setor que ainda carece de muita tecnologia que vai vir da indústria. Né? Quando nós falamos, né, do Agro 4.0, basicamente o que nós estamos falando é daquilo que a indústria vai oferecer, então, para esse setor. Né? Então, assim, eu acho que nós temos desafios importantes, mas que são possíveis de se resolver, e por isso que eu acho, né, que esse tipo de reunião é bastante emblemática, porque é a interação universidade, empresa, governo, e o governo nos auxiliando nessas políticas que nós precisamos para, de fato, podermos avançar nessas questões. É isso. Obrigado pelas contribuições. Já está tudo anotado aqui, viu, professora Adriana? Para a gente entender os gargalos, é para isso que a gente está aqui, né? É para a oportunidade de ouvir e poder analisar as oportunidades do parlamento da sua contribuição. Tá? Como foi dito,